Vou abrir aqui a aplicação que a gente desenvolveu na aula passada. Vou mostrar para vocês algumas modificações. Então, estava na área de trabalho, eu criei apenas uma pastinha chamada API e coloquei o nosso projetinho ali dentro. Então, aqui, o projeto aberto. Então, vamos rodar essa APIzinha aqui no Delphi. Vamos ver como que ela está trabalhando. Aqui, eu coloquei para ele rodar, né, na porta 3333, e para utilizar aqui, para testar, a gente vai estar utilizando aqui o Insomnia. Então eu vou testar a API que a gente fez em Delphi. Aqui. Só um exemplo, tá? Então a gente já devolveu aqui o JSON. Ele devolve, como a última aula eu já mostrei, né? Ele tem o content type aqui, que ele acaba mudando para o middleware do Horse, do Johnson, e ele devolve aqui a aplicação em formato JSON. E aí eu fiz uma rota também para a gente conseguir devolver e acessar aquelas imagens lá. Então a gente vai acessar /categorias e vai vir esses dados aqui que eu preparei. Então, aqui nos categorias a gente dá uma requisição, o status code dele vai ser 200, né? E vai devolver a aplicação em JSON. Então vamos ver aqui o preview. Ele vai devolver um array de JSON com aquelas informações. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode consumir isso aqui, né? Essa API que a gente fez em qualquer framework. O Flutter aqui, para quem não conhece, o Flutter ele é uma solução aqui desenvolvida. Ele tem uns 2, 3 anos aí de uso para mobile, e agora na versão 2.0, né? 2.2, ele foi anunciado para a gente trabalhar também na web e no desktop. Então, vou mostrar aqui para vocês primeiramente aqui, vou rodar ele no desktop, e assim que puder eu posso mostrar também como rodar ele na web, é muito simples. Então, como é que inicia aqui no Flutter? Create. Eu vou criar um projeto para lanchonete, para usar aquelas imagens na categoria. Eu vou dar um comando aqui para ele criar o nosso projetinho. Ele vai criar os arquivos, baixar as dependências. Abrir no Visual Studio Code, vou dar um code aqui. A gente já vai ver o nosso projetinho conforme ele cria aqui. Então, para quem conhece aqui o Flutter, né, já sabe que a gente programa sempre nessa pastinha. Eu vou estar explicando aí para vocês um pouquinho. Então o Flutter ele é multiplataforma, ele roda para Android, iOS, Web e Windows. Eu vou estar rodando aqui no Windows para vocês, mas ele conseguiria rodar em qualquer dessas plataformas que eu falei. Então vou abrir aqui a main. Deixa eu dar uma limpada aqui. Prontinho, agora a gente já limpou o código aqui. Vamos rodar isso aqui no Windows. Vamos lá, só dar um F5 aqui. Ele já está apontando aqui o target para o Windows. Então, a gente pode escolher qualquer target desse. Posso escolher o Web, Chrome ou Edge. Posso escolher um emulador. Vou rodar no dispositivo físico também, no Android. É que eu vou rodar no Windows para... O Windows ele tem desempenho melhor ali, né? Então eu tive que rodar. Pelo menos para emular, eu estou preferindo emular no Windows. Vamos aguardar. Pronto, está iniciando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pronto, já rodou aqui pra gente. Vou diminuir aqui um pouquinho a tela. Vou ficar aqui para conseguir acompanhar melhor. Então ele cria aqui uma casca aqui pra gente, né? Já
já com a aplicação. Aqui eu vou aproveitar aqui, né, então, só para explicar para vocês tudo, como está usando o Dart, né, então o Flutter tem a linguagem por baixo ali dele, né, o Dart precisa de uma função main, então tudo vai iniciar aqui, a gente puxa aqui, né, aqui já começa o Flutter rodar. O Run App, a gente separa um widget aqui para ele, então uma classe widget, né, que estende aqui de stateless ou stateful. E vamos começar aqui modificando, né, o título da aplicação, vou colocar lanchonete e vou criar uma página aqui nova, tirar essa aqui que ele criou, que vai ser útil para a gente no momento, e vou criar aqui uma homepage. Homepage não tem, vamos criar ela aqui, vou dar um snippet que vem do próprio plugin ali, né, a extensão do Dart, do Flutter, ele ajuda muito a gente. Aqui eu vou configurar, como é o primeiro widget que ele vai mostrar, a gente sempre começa com uma página em branco, o scaffold. A gente pode exibir o scaffold ali. E eu vou colocar, exibir a página em branco, né? E eu vou colocar aqui um web bar, né? Um corpo para essa nossa página. E aqui eu estou usando, é até interessante de mostrar, estou utilizando aqui o GitHub Copilot. Ele vai ajudar a gente então aqui a fazer umas sugestões de código, né? Então aqui já está me sugerindo criar uma app bar. Eu vou criar uma app bar aqui, me sugiro. Vou passar um título aqui para ela. O título aqui pode ser lanchonete. Ou home, né? Pode ser home. Aqui é um texto. A gente precisa passar um texto aqui no widget. Exibir um texto. E eu vou dizer esse texto aqui, ele é do céu. Então vamos ver. Beleza. Já criamos ali a primeira página da nossa aplicação. Então aqui para consumir aquela API que a gente fez em Delphi, a gente vai precisar de um pacote de HTTP, né? Então, o pacote que a gente mais utiliza aqui, né, para fazer requisições HTTP no Flutter é o DIL. Eu vou instalar aqui para você. A gente pode utilizar aqui, né, para instalar a nossa dependência, o Flutter Pub add e passar o nome aqui do pacote que a gente quer buscar. Então a gente tem pacotes disponíveis aqui, né, no PubDev. Então se você quiser ver quais são os pacotes que a gente tem aqui disponível para o Flutter Dart, né, a gente tem aqui, então eu posso procurar aqui por DIL e ele vai retornar aqui, ó, que ele é um cliente HTTP, né, feito aqui para o Flutter. A gente pode estar instalando ele simplesmente digitando Flutter add DIL ali. Vou instalar para vocês verem. Ele vai baixar a nossa dependência, né, e vai colocar lá no PubGet. Você pode ver aqui, ó, toda a dependência que o Flutter tem. Ele tem um arquivinho aqui, o PubSpec YML, né? YAML, que o pessoal diz. E aí ele lista aqui pra gente as dependências. A gente pode ver aqui, ó, ele já instalou o DIL, já puxou lá a última versão dele e trouxe pra gente. Beleza. Então agora para buscar aquela imagem lá, vou estar criando aqui um repositório, né? Então posso criar aqui uma pastinha, né, chamada repositories. Eu posso ter mais de um, né? E criar aqui uma categoria, category repository. .dart. Então aqui a gente cria uma classe, né, chamada category
repositor. E a gente pode instanciar aqui o DIL diretamente, né? Vai ser importou, né, nosso pacote lá que a gente instalou. Esse vai ser o nosso cliente HTTP aqui no Flutter. Eu posso criar uma função aqui, né? Aqui a gente tem o Flutter, né? Então a gente tem funções assíncronas, retornam algo no futuro, né? Então a gente pode, para trabalhar com async await, a gente retorna o free aqui. Então eu posso dar uma função aqui que pega o get categorias. Aqui, o Copilot já está ajudando a gente. Pode fechar aqui. E consultar a nossa API lá, né? Então a gente pode aqui dar um response. E a ver o que vai receber o que a gente pegar lá da requisição. Então a gente vai dar um get, um DIL get aqui, passar o que é o caminho que a gente vai acessar. Então, a gente vai acessar aqui a nossa API, então a gente acessa http localhost na porta 3333. Então a gente pode até colocar aqui, né? Essa vai ser a nossa base URL. Essa base URL para cá. E dizer que a gente vai acessar aqui categorias. Ele vai lá no nosso servidor, ele já vai buscar lá, né, nossas categorias e a gente vai retornar aqui. Então, para que a gente consiga pegar isso aqui, ele vai retornar uma string, né? Então, para a gente transformar isso aqui em algum objeto aqui no JSON, em JSON, né, eu vou estar tendo que transformar ele aqui, né? Então, eu vou criar aqui uma nova pastinha de módulos para a gente mapear aquele objeto retornado aqui. Posso colocar category .dart e eu criar uma classe, né, para a gente mapear aquele objeto. Então lá ele vai vir naquela requisição que a gente perceber aqui, né, vou fazer pelo navegador mesmo. Então a gente vai ter um nome e a URL. A gente pode colocar aqui string nome, string URL. Vou criar um construtor aqui, construtor nomeado. E aqui para fazer a transformação em JSON, aqui a gente está usando o safety, então a gente tem que pôr o required. A gente tratar o nulo. E aqui eu estou usando uma extensão bem interessante aqui para serializar em JSON para a gente, né? Porque ele faz certinho para a gente a transformação em JSON. Tanto a ida como a volta, né? Então, tá certinho. Agora é só eu pegar aquele retorno que ele tem, que ele vai vir uma string, né? E transformar aqui. Dar um retorno direto aqui, fazer um response aqui, né? Mapear isso, quer dizer que o retorno que ele vai vir aqui é uma lista, né? Eu posso mapear ele direto. Outra a gente colocar o await aqui, né? Para ele aguardar, assim que await, e transformar essa resposta. Então
Então ele vai aguardar aqui e a gente vai mapear um a um dos objetos ali. E colocar aqui dentro. Isso, agora sim. A gente vai transformar isso aqui lá. Não precisava ser stateful, vai ser esse aqui. Essa função aqui. Então aqui a gente vai ter uma função chamada initState. Essa lista de categorias, não vai precisar dela aqui. Vai precisar aqui. A gente vai consultar, né, aquele repositório, né, trazendo as nossas categorias aqui. Então vamos dizer que criar uma variável aqui, né, no repositório. Sugerindo aqui, mas a gente não precisa mais de colocar, né, o new aqui. Foi uma sugestão boa. Então a gente colocou aqui, ele vai inicializar aqui pra gente e a gente pode chamar a função aqui do repositório, né? A gente pode esperar aqui, né, chamar categorias. E esperar que esse retorno aqui aconteça, né? Para retornar as categorias para a gente. Então o Copilot aqui já está ajudando bastante a gente. Então, essas categorias que a gente recebeu, a gente pode retornar como valor retornado e retornar aquilo para a gente. Beleza, assim que eu receber minhas categorias, eu posso dar um set state. E colocar a telinha de load aqui. Então, vou criar aqui uma coluna, isLoad, iniciar ele como falso. E aqui no início o tipo diz que está um set state nele. isLoad vai receber true. E quando ele termina aqui, a gente diz que o isLoad vai ser falso. Terminar de carregar pra gente. Então aqui, se a gente tiver isLoad é true, a gente vai retornar um circular progress indicator. Se não, a gente vai retornar que a gente está montando agora. Então aqui a gente vai montar o nosso grid. Então se ele já tiver as categorias, a gente vai mostrar aqui, ó, categoria, vai fazer um map nela, né? Categorias, vai ser esse nome mesmo, categorias, fazer um map e transformar ele numa lista aqui depois. Então, para cada categoria que eu receber aqui, a gente pode montar para ele um cardzinho aqui, né? Um cardzinho que pode mostrar uma imagem. Então a gente pode por aqui o image, mostrar primeiro o nome, né? Então vamos por uma coluna. Beleza. Então aqui a gente pode retornar uma coluna com todos os itens que a gente recebeu lá.
primeiro pode retornar aqui um texto, né? Um nome, aquela coluna que a gente retornou aqui. Então pode ser aqui ponto nome, né? Vai estar retornando aqui o nome da categoria, vou pôr no centro. E aqui a gente pode colocar aqui, né, a nossa imagem. Eu vou pôr aqui o image network e está chamando essa imagem assim, passando no caminho dela. A gente vai passar o URL dessa imagem aqui. Eu posso dizer como é que ela vai se comportar aqui, né? Tem umas propriedades aqui, interessante. Eu posso falar que o fit, o box fit dela vai cobrir todo o card ali. Esse funcionou. Lá tá conseguindo consultar pra gente. E a gente, sim, dentro do data que tá vendo, né? Dentro dos dados aqui, que ele tá vendo a nossa resposta. Então a gente tem que colocar aqui o response.data. Esse data que a gente vai transformar ele. Pequeno erro aqui. Vamos ver se funciona. Pronto, agora vem o response. Vamos ver se ele conseguiu pegar. Pegou certinho. E agora a gente vai mapear. Aqui também ele vai mudar o tipo do retorno dele. Né? Então a gente pode ficar aqui vai fazer de um map. Agora tira o break e a gente vê se funciona. Prontinho, já conseguimos renderizar aqui as imagens do servidor. Aqui dá pra gente melhorar, né? Falar que ele vai retornar uma lista de categorias, né? Vai ficar tipado aqui. A gente sabe certinho o retorno que a gente vai ter lá. Agora, aqui no main, a gente pode mostrar. Aqui pode mostrar o texto em cima ou o texto embaixo. O texto embaixo fica mais interessante, né? Deixa eu jogar aqui embaixo. A gente está renderizando ali embaixo. Então eu posso mostrar aqui. Colocar um estilo, né? No text style. Vou passar aqui para vai ter um font weight, né? Vou passar um bold para ele. E um tamanho, né? O font size de uns 15, acho que é interessante. Isso, já mostrou melhor ali pra gente. Então aqui a gente já tem uma aplicaçãozinha aqui, ó, consumindo a API feita lá no Delphi, que retorna as imagens, e a gente já está conseguindo consumir ela aqui no Flutter. Então era isso que eu queria passar para vocês. Isso é tudo. Obrigado, pessoal. Até mais.